Na aula de hoje eu vou falar sobre codificação PCM diferencial ou modulação PCM diferencial e sobre modulação delta. Nós vimos que na modulação PCM nós temos um sinal analógico qualquer, M de T, e antes da conversão de níveis de tensão em bits, nós temos a divisão da faixa dinâmica do sinal de entrada em L níveis de quantização, sendo o valor máximo aqui MP e o valor mínimo menos MP. Então, a gente tinha esses níveis de quantização de amplitude ΔV igual a 2 MP por L. A gente concluiu que se o sinal de entrada tem predominância de amplitudes mais baixas, significa que, como resultado, a gente vai ter um sinal quantizado com uma relação sinal-ruído de quantização elevada. Por quê? Porque se o sinal tem níveis de amplitude predominantemente mais baixos, significa que na maior parte do tempo esse sinal vai ser quantizado por um pequeno número de níveis de quantização. A solução para isso foi o uso da quantização não uniforme, que distribui a faixa dinâmica, ou distribui, melhor dizendo, na faixa dinâmica, um número alto de níveis de quantização para pequenas amplitudes. Esse número vai diminuindo conforme a amplitude vai crescendo. Então aqui eu tenho a quantização uniforme, e aqui seria a quantização não uniforme. E com a quantização não uniforme, a gente percebeu que a relação sinal-ruído de quantização ela é aproximadamente constante para qualquer amplitude de entrada do quantizador. Bom, o número de bits que eu preciso para representar cada amostra, vamos chamar de N, é igual a 2 elevado ao número de níveis de quantização, L. Então, se eu quiser melhorar a resolução do meu processo de quantização, ou seja, se eu quiser reduzir o ruído de quantização, eu tenho que aumentar o número de níveis de quantização, o que, por consequência, aumenta o número de bits para representar cada amostra. Só corrigindo, né, eu escrevi agora há pouco que n é igual a 2 elevado a L, ou seja, o número de bits é igual a 2 elevado ao número de níveis de quantização. Na verdade, está errado, né? N é igual a log na base 2 de L. E, obviamente, L é igual a 2 elevado a N. Okay? Só para corrigir. Não tem como eu voltar aí no vídeo e apagar o que eu escrevi, tá? Aliás, tem como, mas eu vou apagar outras coisas. Então, estou corrigindo isso aí. Muito bem. Aí surgiu a ideia do DPCM,
Então, aqui a gente está falando do PCM convencional, né? Surgiu a ideia do DPCM, cuja sigla significa Differential PCM, Pulse-Code Modulation, ou seja, modulação por código de pulso diferencial. Qual é a ideia? Imaginem o seguinte, vamos marcar aqui, qual é a ideia? Ou qual é o objetivo? O objetivo seria reduzir o número de bits de quantização ou de codificação. Como? Codificando a diferença entre duas amostras sucessivas. Ou seja, em vez de transmitir o valor, vamos chamar ele de MK, que é a késima amostra de M de T. M de T é o sinal analógico, então em vez de transmitir o valor da késima amostra de M de T, transmite-se dk, que é a diferença entre MK e MK-1. Ou seja, o que eu transmito é a diferença entre a amostra atual, digamos assim, e a amostra anterior. Olhando para essa forma de onda que eu desenhei aqui, ó, o que a gente percebe? Que o sinal analógico, na sua grande maioria, ele sempre tem o que a gente chama de alto grau de correlação entre sucessivos valores, né? Em outras palavras, se eu colho uma amostra desse sinal nesse instante, e a próxima amostra nesse instante, e assim sucessivamente, né? Vamos fazer vários pontos aqui para representar as sucessivas amostras. Como o sinal analógico não altera a sua amplitude abruptamente de uma amostra para outra, tipicamente na prática, significa que a diferença entre duas amostras consecutivas, que é justamente o que eu estou chamando de dk, é significativamente menor do que a faixa dinâmica total do sinal, que é 2mp. Então, se eu, em vez de transmitir as amostras quantizadas, eu transmitir a diferença entre sucessivas amostras, eu faço com que os valores dessas diferenças sejam significativamente menores do que a faixa dinâmica do sinal. E isso faz o seguinte, né? Imaginem que a faixa de excursão da diferença seja daqui até aqui. E a faixa de excursão do sinal seja daqui até aqui. Se eu tenho L níveis de quantização nos dois casos,
né? Ou seja, se eu divido essa faixa aqui em L níveis, divido essa faixa aqui também em L níveis, obviamente, nesse caso, eu tenho um ruído de quantização muito menor do que nesse caso. Portanto, a relação sinal-ruído de quantização acaba sendo reduzida. Por quê? Porque a potência do sinal não foi alterada. A potência do sinal é a potência do sinal m de t. Já a potência do ruído de quantização, ela é proporcional, né? Vamos anotar aqui a potência do ruído de quantização é proporcional a ΔV ao quadrado, né? Especificamente o valor da potência de ruído de quantização, a gente deduziu isso, é ΔV ao quadrado sobre 12. Ou seja, proporcional a ΔV. Nesse caso, eu tenho um ΔV muito menor do que o ΔV nesse caso. Portanto, a potência do ruído de quantização, quando a faixa de excursão do sinal é menor, é também menor. E isso faz com que a relação sinal-ruído de quantização melhore. Em resumo, na modulação PCM diferencial, quando eu transmito a diferença entre o valor de uma amostra e a amostra anterior, eu faço com que o resultado seja pequeno se comparado com a excursão das amostras originais, que seria a MK. Ao ter uma excursão menor, eu reduzo o intervalo de quantização e, com isso, eu reduzo a potência do ruído de quantização e, por consequência, melhoro a relação sinal-ruído de quantização. Então, essa é a ideia básica da modulação PCM diferencial. Ainda falando do PCM diferencial, a gente tem uma melhoria, uma possível melhoria, que é a seguinte: em vez de transmitir dk igual a mk menos mk menos 1, ou seja, a diferença entre duas amostras consecutivas, transmite-se um outro dk, uma outra diferença, que é a diferença entre a amostra atual e um valor previsto ou predito da amostra atual, que a gente vai chamar de M chapéu de K. Então, o M chapéu de K é um valor estimado da késima amostra. Agora imaginem o seguinte, imaginem que o meu processo de estimação do valor da amostra seja muito bom. Se o processo de estimação da amostra é muito bom, significa que essa diferença aqui será muito pequena, ou seja, se a amostra estimada M chapéu de K for aproximadamente igual à amostra real, isso significa que dk será ainda menor
que mk menos mk menos 1. Ok? Então, se eu tenho agora um valor de dk que é menor ainda do que aquele que nós havíamos utilizado antes, que é esse aqui, eu tenho a chance de reduzir ainda mais o ruído de quantização, com isso melhorando ainda mais a relação sinal-ruído de quantização. Então essa é a ideia, ou seja, podemos complementar aqui. Se a amostra estimada é aproximadamente igual à amostra real, a diferença será menor que mk menos mk menos 1, reduzindo ainda mais a relação sinal-ruído de quantização, que a gente chamou de SNR. Ok? Bom. Como que eu estimo o valor de uma determinada amostra? Então vamos colocar aqui a estimativa. Parece estranho, né? Porque se eu colho a amostra de um sinal, ou seja, se eu tenho o valor de mk, por que eu haveria de tentar estimar o valor de mk? Eu já tenho ele, mas a ideia é a seguinte: a estimativa m chapéu de k é realizada a partir de n amostras passadas. Por exemplo, por meio do diagrama a seguir. Então eu tenho uma amostra mk, produzo um atraso que é igual ao intervalo de amostragem. Portanto, eu tenho aqui a amostra mk menos 1, mais um atraso, igual ao intervalo de amostragem. Portanto, aqui eu tenho mk menos 2, e assim por diante, mais um atraso, e aqui eu tenho a amostra de índice k menos n. E o que eu faço com essas amostras? Eu multiplico por um coeficiente aqui A1, multiplico aqui por um coeficiente A2, etc. Multiplico aqui por um coeficiente AN e somo o resultado. E aqui eu tenho a estimativa mk. Bom, primeiro, o que dá para a gente perceber que é esse mk? mk é igual a somatório de I igual a 1 a n, de AI vezes mk menos I. Estou simplesmente traduzindo na expressão matemática o que esse diagrama de blocos está realizando.
E por essa expressão matemática dá para perceber que a amostra de índice K está sendo estimada a partir da soma ponderada das N amostras anteriores. Então, se eu estou estimando a amostra de índice 10, eu combino as amostras de índice 9, 8, 7, 6, etc., ou seja, as amostras anteriores, num número N de amostras, somando essas amostras de forma ponderada, né? E essa ponderação é dada por esses coeficientes de A1 até AN, né? E esses coeficientes, vamos só registrar aqui, são calculados para, por exemplo, minimizar o erro entre MK, ou seja, a amostra real, e o seu valor estimado M chapéu de K. Nós não vamos estudar como esses coeficientes são calculados, tá? É um procedimento que foge do escopo do nosso curso. Basta a gente entender que esse processo de estimação, por ser feito a partir de amostras passadas, ele é chamado de predição. Portanto, esse circuito é um preditor, né? Ou seja, ele está prevendo o valor da késima amostra com base em valores anteriores dessas amostras. Ok? Quando o número de amostras passadas usado para prever o valor de uma determinada amostra é 1, né? O que eu tenho? Somente um atrasador e, portanto, o valor estimado da amostra é igual a A1 vezes MK menos 1. E nesse caso, eu não tenho nenhuma combinação linear, ou seja, apenas um fator de escala da amostra anterior. E aí a gente tem a seguinte situação: quando N é igual a 1, o valor estimado, MK, chapéu, é igual a MK menos 1. Ou seja, quando eu digo que a amostra futura tem um valor estimado igual ao valor da amostra anterior, é claro que isso leva a um erro maior do que o que se poderia obter com esse circuito, com esse diagrama com um valor de N maior. A gente tem o que a gente chama de preditor de primeira ordem. A gente vai precisar dessa constatação quando a gente estiver falando da modulação delta, né? Já antecipando, a gente vai ver que a modulação delta ela é simplesmente uma variação da modulação PCM diferencial, da modulação DPCM, justamente utilizando um preditor de ordem de primeira ordem, tá? Então vamos deixar os detalhes um pouco mais para frente e vamos continuar aqui na análise do DPCM. Percebam que nessa análise eu estou supondo que o que eu quero transmitir é a diferença entre o valor da amostra atual e o seu valor estimado. Mas, para transmitir o valor da amostra, eu preciso transformar esse valor de amostra, ou converter, melhor dizendo, esse valor de amostra, para um número de bits qualquer. O que significa que eu preciso quantizar dk. Então, na prática, o que a gente faz
é o que está aí na figura 6.28 do nosso livro texto. Então vamos nos ater primeiro a essa parte aqui, que é o modulador DPCM. Então veja que eu tenho na entrada a késima amostra. A késima amostra menos o seu valor estimado, eu tenho a diferença. E aí eu vou quantizar a diferença e gerar uma amostra quantizada dessa diferença. E é essa amostra quantizada da diferença que eu transmito. Então vamos interpretar corretamente o que o autor do livro quer dizer com essa informação aqui, ao canal. Né? O que significa isso? Significa que aqui eu vou ter a conversão do valor dQk em bits. Ou podemos, mais resumidamente, chamar aqui de codificação. Ok? Então eu vou ter aqui os bits que vão ser, sim, transmitidos através do canal de comunicação. O que mais que a gente tem aqui nesse diagrama? A amostra, a diferença, né, quantizada dQk, ela está sendo somada a MQk, chapéu. Ou seja, quando eu somo a amostra, a estimativa da amostra quantizada, a diferença, eu gero MQk, que é uma versão quantizada da amostra MK. Tá? Isso é um pouco confuso, vamos tentar fazer algumas anotações aqui para a gente entender. Né? Então, apenas seguindo o diagrama, o que eu consigo escrever? Que dK, né, olhando, vamos dar uma limpada aqui nas anotações primeiro. Então eu tenho dK, vamos aproveitar aqui o espaço, dK é igual a mk menos mqk. O que é MQK, chapéu? MQK, chapéu, é a estimativa da késima amostra, ou seja, a estimativa desse valor, só que quantizada. Esse Qzinho aqui significa que ela está quantizada. Tá? Depois a gente quantiza essa diferença e gera o dQk. O dQk, o que é? É dk mais o erro de quantização. Vou chamar de QK. Então, QK é o erro de quantização. Basta lembrar de conceitos que a gente já viu em aulas passadas, ou seja, quando eu quantizo uma amostra, então aqui é o valor original da amostra, vamos chamar de MK, só para ficar de acordo com a notação que a gente está usando. Esse valor da amostra é aproximado para o nível de quantização mais próximo. Então, após a quantização, a amostra, por exemplo, eu fiz praticamente no meio aqui, vamos supor que ela esteja um pouquinho mais para baixo. Então, a amostra quantizada vai ser aproximada para esse valor. Então, essa amostra quantizada é que a gente está chamando de MQK. E a diferença entre o valor da amostra quantizada
E o valor da amostra original é o erro de quantização. Então, se eu somar a amostra quantizada, o erro de quantização, eu volto ao valor da amostra original, né? Eu fiz aqui com MK, mas o mesmo conceito se aplica a DK, né? Ou seja, a diferença. Então, no DPCM eu quero transmitir a diferença entre a amostra atual e a sua estimativa. Então, eu quero transmitir DK. Então, o valor de DK, por exemplo, é esse. Uma amostra cujo valor é a diferença entre a amostra atual e a sua estimativa. E aí eu vou aproximar esse valor para o nível de quantização mais próximo, que é, nesse exemplo, esse valor. Então, essa amostra aqui vai ser a amostra DQK. E a diferença entre essas amostras, né, a amostra quantizada e a não quantizada, é o QK. Okay? Então, dá para ver nitidamente que DQK é igual a DK mais o erro de quantização, que nesse caso é negativo, né? Então diminui o valor da amostra DK para DQK. Tá? Muito bem. Seguindo aí o raciocínio, o que eu tenho nesse ponto aqui? Nesse ponto aqui eu tenho MQK igual a MQ chapéu K, que vem daqui, mais DQK, que vem daqui. Daqui, dessa equação, MQK chapéu é igual a MK. Vamos fazer assim. MK menos DK. Certo? Então, o que eu tenho aqui como resultado? MQK é igual a MK menos DK mais DQK. Certo? Só que DQK, olhando para essa figura aqui, ó, DQK menos DK é o próprio erro de quantização. Ou seja, isso aqui então fica igual a MK mais QK. Então, isso está simplesmente sendo feito aqui para mostrar para a gente que MQK, que é a saída desse somatório aqui, é de fato MK mais QK. Agora, o que é MK mais QK? MK mais QK é, olha só, o valor da amostra original, agora olhando para cá, o valor da amostra original mais o erro de quantização é igual à amostra quantizada. Ou seja, o que eu fiz aqui com essas anotações foi simplesmente para mostrar que esse valor que aparece aqui na saída desse somador, ele é equivalente à versão quantizada dessa amostra aqui. Por que eu tive que mostrar isso? Porque veja que daqui para cá não existe um quantizador no meio. Se existisse um quantizador no meio, aí estaria muito claro que a saída do quantizador seria a entrada quantizada, né? Então eu tive que fazer essa, digamos, essa manobra aí matemática para mostrar para vocês que esse valor de saída do somador é o mesmo valor que eu obteria se eu tivesse um quantizador
aqui quantizando o valor de MK. Tá? Mas não tem, então vamos apagar isso aqui para a gente não confundir. Ok? Vejam que o preditor que está colocado aqui está numa posição coerente e numa função coerente com aquela que nós vimos agora há pouco na nossa anotação. Vamos voltar lá na anotação. O preditor aqui é um circuito que, a partir de amostras anteriores, estima o valor da amostra atual. Então, voltando lá no diagrama, perceba que o que está entrando no preditor são valores de amostra quantizada, e se eu, dentro desse preditor, acumular, guardar várias amostras quantizadas anteriores, eu vou estimar o valor da amostra quantizada atual. Ou seja, aqui dentro desse preditor eu estou trabalhando, eu estou operando com M, que K-1, etc., até M, que K-N. Ou seja, aqui dentro eu estou com um conjunto de atrasadores, né? Vou fazer aqui a representação deles, só para vocês entenderem. E nas saídas de cada um desses atrasadores eu tenho esses valores de M que é K-1, M que é K-2, etc., até M que é K-N. E aí, com esses valores, vou marcar em vermelho aqui, com esses valores de amostras anteriores, né, só que quantizadas, eu estimo quem? O valor da amostra atual, só que quantizado também. Ok? Então, eu entro com o valor quantizado, passo pelos atrasadores para combinar valores quantizados anteriores e estimo um valor quantizado também. Então, voltando ao diagrama, então eu entro com um valor quantizado, passo pelos atrasadores internamente aqui a esse preditor e combinando N amostras anteriores, eu estimo o valor quantizado da amostra atual, que é de quem vai ser, ou melhor, que é quem vai ser subtraído do MK, que é o valor da amostra atual, para gerar a diferença que eu vou transmitir, só que eu vou transmitir após quantizar. Então, com isso eu fecho a análise desse diagrama. Tá? Só que agora percebam o seguinte: se eu somar DQK com MQK, qual é o resultado? MQ, com a estimativa, né, MQK. Se eu somar esses dois, o resultado é MQK. Isso aqui é MQK. Vamos entender essa simples expressãozinha que eu escrevi. Quem é DQK? É o que foi transmitido. Não é? Aqui, ó. É o que foi enviado ao canal após ser representado por bits, etc. Atravessou o canal, chegou lá no receptor, eu recuperei os bits novamente, fiz a conversão digital analógico e obtive o valor de DQK. Com esse valor de DQK, se eu somar a uma estimativa da amostra atual, eu recupero o valor de MQK. Quem é MQK? É o valor quantizado da amostra do sinal, ou seja, né, fazendo aqui um sinal qualquer, eu tenho aqui as amostras, né,
E tenho as amostras quantizadas. Vamos supor que a quantização leve essa amostra para esse valor, essa para esse valor, essa para esse, e assim sucessivamente. Então, esses tracinhos que eu fiz aí são os valores das amostras quantizadas, que são justamente os valores de MQK. Então, percebam que no receptor é essa operação que eu tenho que fazer, ou seja, eu tenho que pegar o DQK recebido, somar as estimativas do valor da amostra para obter o valor real da amostra quantizada. E aí basta converter esse valor de amostra quantizada para a forma digital, se a minha informação que eu quero entregar para o destino for digital, ou não, eu passo, ou se não, eu passo essa amostra quantizada por um filtro, né? E ao filtrar as amostras, a gente sabe que a gente recupera o sinal analógico original. E aí, então eu entregaria ao destino o MQK filtrado, né? Vamos representar aqui um filtro, e entregaria aqui o sinal analógico ao destino. Ok? Isso que eu falei está representado aqui na figura, ou na parte B da figura 6.28. Exatamente o que eu falei. Percebam que o que eu recebo, né, vamos lembrar que eu tenho lá no transmissor, eu transmito o DQK, né, após codificar, né, então eu codifico, gero os bits, transmito esses bits chegam no receptor, eu decodifico e gero a decodificação, nesse caso, é a conversão dos bits em valores analógicos, né? E aí eu recebo, ou recupero de volta o DQK que estava aqui, ó, na transmissão. E aí o que eu faço? De maneira iterativa, né? Iterativa, cuidado, não tem N aí, né? Não é interativa. De maneira iterativa, ou seja, de maneira repetitiva, eu vou atualizando. Né? Vou fazer diferente aqui. Imaginem que a saída inicialmente desse dispositivo aqui seja 0. Né? Como tem ruído no sistema, eu vou ter algum valor aqui diferente de 0, que vai gerar um valor de MQK estimado. E conforme o tempo vai passando, essa estimativa MQK chapéu vai ficando cada vez mais precisa. O que significa ficar cada vez mais precisa? Ela vai ficar cada vez mais parecida com essa aqui, que foi gerada lá no transmissor. O mesmo preditor usado no transmissor está aqui. Ó. Se ele está aqui, ele gera na sua saída o MQK chapéu, idêntico ao MQK chapéu na transmissão. E se eu somar MQK chapéu a DQK, eu recupero MQK. E quem é MQK? Repetindo, são as amostras quantizadas de M de T, que é o sinal analógico. Então, se eu filtrar essas amostras, eu recupero meu sinal analógico e posso entregar esse sinal analógico ao destino. Muito bem. O que é agora a modulação delta? A modulação delta, ela é um caso especial da modulação DPCM. E esse caso especial é implementado fazendo-se duas coisas. Primeiro, o preditor, que está desenhado aí nesse diagrama de blocos,
O preditor é um preditor de primeira ordem. O que significa isso? Eu já comentei, mas vale repetir. Um preditor de primeira ordem simplesmente tem n igual a 1. Ou seja, se n é igual a 1, percebam que eu vou estimar a amostra MK chapéu com base apenas na amostra MK-1. Então eu tenho apenas um atrasador, o A1 é igual a 1, porque não faz sentido eu ponderar essa amostra por nenhum valor diferente de 1, obviamente. E então a amostra estimada fica sendo igual à amostra MK-1. Perceba que o MK-1 vai passar aqui multiplicado por 1 e sair aqui. Ou seja, MK chapéu fica sendo igual a MK-1. Então essa é a primeira coisa que se faz para transformar uma modulação DPCM numa modulação delta. A segunda coisa se refere à quantização. No DPCM, o que eu fazia? Eu pegava a diferença entre a amostra atual e a amostra estimada e quantizava essa diferença e depois eu codificava essa diferença com um número qualquer de bits. O que eu vou fazer agora é quantizar a diferença. Vou só rabiscar aqui o que seria a nova diferença agora. A nova diferença dk vai ser igual a mk menos mk menos 1. Por quê? Porque eu estou dizendo que no preditor de primeira ordem, o valor estimado da amostra é igual ao valor anterior. Então, esse é o valor da diferença. Então, eu vou quantizar esse valor dq, em dqk, só que eu vou quantizar apenas com 2 níveis de quantização. Então, veja bem, eu tenho dk, que é igual a mk menos mk menos 1. Então, estou falando agora da modulação DM, Delta Modulation. E eu vou passar esse dk por um quantizador com L igual a 2. Quantizador com L igual a 2 significa que N, que é o número de bits, é log na base 2 de L, que é igual a 1 bit. Ou seja, o meu quantizador aqui é um quantizador de 1 bit apenas. O que significa codificar um valor de amostra com 2 níveis de quantização? Significa fazer o seguinte, vamos supor que aqui seja o nível 0. Então eu tenho um nível de quantização aqui e outro nível de quantização aqui. Ou seja, se o valor dk for maior do que 0, ele vai ser representado, vamos fazer com outra cor aqui para ficar mais bacaninha. Então aqui se dk for maior do que 0, vai ser representado por uma amostra dessa forma. E se dk for menor do que 0, vai ser representado por uma amostra dessa maneira. Então o sinal quantizado vai ser dq k, vai ser dessa forma que eu acabei de desenhar. Tá?
Aparentemente eu tenho um troço meio maluco aí, né? Mas vamos tentar entender como que isso vai funcionar. Vamos lá para o livro texto. Então está aqui na figura 6.30 o diagrama de blocos do modulador delta, certo? Ele é muito similar ao PCM, naturalmente, porque eu tenho basicamente os mesmos elementos. Eu tenho essa soma, eu tenho o quantizador, eu tenho o preditor aqui. Né? Só que o meu preditor agora, ele é um preditor que usa somente a amostra anterior para fazer essa predição. Né? Ou seja, a amostra estimada é igual ao valor da amostra anterior. Tá? Portanto, o preditor é simplesmente um atrasador, coisa que a gente pode ver lá naquele nosso diagrama anterior. Veja que se eu tenho n igual a 1, eu tenho um atrasador aqui, gerando a amostra mk-1, ela passa por aqui multiplicada por 1 e sai aqui. Ou seja, o mqk é igual ao mqk menos 1. Quantizado, porque nós estamos trabalhando com amostras quantizadas aí. Então, voltando lá. Então eu tenho aqui o dk, que é a diferença entre a amostra atual e a amostra anterior. Passo por um quantizador de 2 níveis. Eu tenho aqui o dk, que vai ter uma cara mais ou menos assim. Certo? E aí o mesmo processo é feito para a geração do sinal de entrada do preditor. Ou seja, eu somo o dqk com o mqk estimado, né, que agora é o valor da amostra anterior, e tenho como resultado o valor quantizado da amostra de entrada do sistema. Ok? Aqui no livro texto está demarcado que esse bloco em cinza, ele é um acumulador. Já já a gente vai ver por que isso é verdade. Então, no receptor, eu faço exatamente a mesma coisa que eu fazia no receptor DPCM, ou seja, de posse de DQK, ou seja, de posse da diferença entre a amostra atual e a amostra anterior. Eu somo a diferença à amostra anterior e, portanto, eu tenho a amostra atual. A diferença DQK é igual a M QK menos M QK menos 1. Então, sai de cara esse diagrama, né? Ou seja, MQK é igual a DQK mais MQK menos 1. Exatamente o que está sendo feito aí pelo diagrama. E aí eu recupero, portanto, a minha versão quantizada das amostras. E eu posso, como eu disse, fazer a transformação dessas amostras num sinal analógico por filtragem, ou, se o destino espera receber bits, eu simplesmente converto essas amostras quantizadas em bits, em palavras binárias, e entrego para o destino. Ok? Bom, agora vamos entender por que esse bloco em cinza aí foi chamado de acumulador. Né? Veja que MQK, né, segundo o que o bloco está fazendo, é DQK mais MQK menos 1. Então, vou só transferir essa equação
aqui para baixo. MQK é DQK mais MQK menos 1. Então, está aqui na equação 6,48. MQK é igual a DQK mais MQK menos 1. Portanto, MQK menos 1 basta, para obter MQK menos 1, basta subtrair 1 de todos esses índices. Então, subtrai 1 aqui, dá MQK menos 1. Subtrai 1 aqui, dá MQK menos 2. Subtrai 1 aqui, dá MQK menos 1. Então, MQK menos 1 é igual a MQK menos 2 mais DQK menos 1. Agora eu vou pegar esse MQK, deixa eu só apagar as anotações ali para facilitar a gente enxergar as coisas. Agora eu vou pegar esse MQK menos 1, que é isso, né? E vou substituir aqui, ó. Então eu fico com MQK igual a MQK menos 2 mais DQK menos 1, MQK menos 2 mais DQK menos 1, mais o DQK que já estava lá. Ok? E assim por diante. Então, conforme eu for continuando a fazer essa análise, o que vai acontecer? Vamos tentar fazer mais um aqui, mais um termo, ou mais um resultado. MQK menos 3 mais DQK mais DQK menos 1 mais DQK menos 2. E assim por diante, que é igual a MQK menos 4 mais isso tudo aqui, mais DQK menos 3. Ou seja, o valor de MQK, ou seja, o valor da amostra quantizada, é igual a um valor inicial, que eu vou olhar para esse cara aqui, ó, um valor inicial, mais uma soma de valores anteriores da diferença entre a amostra atual e a anterior, que são os valores que eu recebi. Vamos voltar aqui para a gente não perder de vista. Olha só, o que eu estou recebendo são os valores de DQK, certo? E o que eu estou fazendo aqui é somar DQK com DQK menos 1, com DQK menos 2, etc, etc. Ou seja, eu estou somando vários valores de diferenças sucessivas recebidas pelo sistema. Então, admitindo, por hipótese, que o valor inicial seja 0, então MQK pode ser entendido como a soma de valores sucessivos das diferenças. Que é isso que está fazendo esse bloco aqui. Ó. Ou seja, eu entro com o DQK, aqui eu produzo um atraso, somo com a valor anterior, somo com o valor anterior, somo com o valor anterior, e assim sucessivamente. Ou seja, esse bloco que esses blocos que eu circundei aqui, nada mais são do que um circuito conhecido como acumulador. Que é justamente esse circuito que está aqui, ó, achurado ou demarcado em cinza. Né? Percebam que eu tenho aqui, ó, MQK é igual a, vou subir um pouquinho aqui, DQK mais MQK menos 1. DQK mais MQK menos 1 é igual a MQK. Ok? E finalmente, com essa explicação, a gente pode entender agora como é que funciona um sistema de modulação delta real. Então aqui eu tenho parte do transmissor, né? Eu vou explicar por que eu estou chamando de parte do transmissor. Então eu entro com sinal analógico.
subtraio da saída desse bloco aqui, que é a estimativa da amostra quantizada, né? Lembrando, né, que dk é igual a mk menos mk menos 1, onde mk menos 1 é mk estimado. Ok? Todo mundo quantizado aqui, né? mk. E aí, substituindo o k por t, né, para a gente supor que a gente está operando com sinal no domínio do tempo, então eu fico com d de t igual a m de t menos m chapéu de t, quantizado. Ok? E aí eu vou pegar essa diferença e vou quantizar com dois níveis, como eu disse. Então eu vou transformar ela num nível positivo ou num nível negativo. Então o sinal quantizado é esse, como eu já havia desenhado anteriormente. E eu passo esse sinal por esse diagrama, ou melhor, por esse bloco aqui, que está sendo chamado de integrador amplificador. O que esse bloco faz? Eu vou seguir essa sequência de pulsos que está aqui para explicar para vocês o que ele faz. Então é o seguinte, na saída desse bloco, eu tenho o acúmulo dos valores de entrada. Então eu estou começando, vamos fazer um nível 0 aqui de referência, só para a gente entender. Então eu estou começando com um valor negativo. Aí eu entro com um pulso positivo. Vamos tentar fazer alinhado aqui para ficar mais fácil de entender. Então eu comecei com um valor negativo aqui. Aí eu entro com um pulso positivo. Então virou positivo. Entra mais um pulso positivo, eu acumulo. Entra mais um pulso positivo, eu acumulo. Entra um negativo, eu decremento o valor acumulado. Mais um negativo, decremento. Mais um positivo, incremento. Um negativo, decremento. Um positivo, incremento. Mais um positivo, incremento. Então, para demarcar aqui para vocês acompanharem depois na hora de estudar, esse primeiro pulso causou esse valor negativo. Esse segundo causou esse acréscimo aqui para o primeiro degrau. Esse para o segundo degrau. Esse para o terceiro degrau. Esse fez descer um degrau. Esse fez descer mais um degrau. Esse fez subir um degrau. Descer um degrau. Subir e subir novamente. Ok? O que é esse sinal? É um sinal nesse ponto aqui. Ok? Que é o sinal, né, olhando para o diagrama anterior. Percebam que, se esse diagrama aqui é um acumulador, é justamente a saída do acumulador que é o meu sinal de interesse. Então, eu posso entender já aqui que se eu passar esse sinal por um filtro, passa baixas, eu vou ter, né, eu vou fazer em cima aqui só para vocês entenderem o que seria a saída desse filtro aproximadamente. Então, isso aqui seria a saída do filtro, que é o nosso M de T aproximado, né? Exatamente igual ao sinal analógico gerado lá na transmissão. Então está aqui o receptor, né? Que de posse de DQK, né? Que são aqueles pulsinhos. De onde vêm esses pulsinhos? Vem de uma sequência de bits. Né? Nesse exemplo específico que eu desenhei aqui, 3 bits uns, 1 bit 0 e 1 bit 1. 3 bits uns, 1 bit 0, um pulso negativo, e 1 bit 1, um pulso positivo. Então eu recebo esses bits, converto esses bits nessas amostras positivas e negativas,
passo pelo amplificador integrador, que é ou pode ser interpretado como esse acumulador, e aqui na saída desse amplificador integrador eu tenho esse sinal, que após passar pelo filtro gera esse sinal aqui. Foi chamado de M tilde T, que é uma aproximação de M de T. Ok? Aqui na figura seguinte eu tenho um desenho um pouco mais bem elaborado do que a gente tem na realidade, né? Então eu tenho um sinal analógico aí, a linha contínua, e esses degrauzinhos são gerados na saída desse diagrama no transmissor e na saída desse bloco no transmissor e na saída desse bloco no receptor. Então esse sinal, né, em degraus aí é o sinal que eu vou filtrar para tentar recuperar o sinal analógico. E aqui dá para a gente perceber dois problemas com os quais a gente tem que conviver na modulação delta, que é um problema de inicialização aqui, no seguinte sentido: se o sinal analógico se inicia num valor diferente de zero, o sinal em degrau, até ele chegar próximo do sinal analógico, demora-se um pouco, né? E isso faz com que o erro de quantização nessa região seja elevado. A parte E aqui é o erro de quantização. Depois que o sinal em degraus aí se aproxima do sinal analógico, aí ele começa a seguir esse sinal analógico em degraus, né? Se o sinal analógico desce, os degrauzinhos vão descendo, se o sinal analógico sobe, os degrauzinhos vão subindo. E aqui eu tenho nessa região um outro possível problema, que é quando o sinal analógico varia muito abruptamente, né? No caso aqui ele saiu de um determinado valor e caiu abruptamente para esse valor, mas os degraus eles acontecem na mesma cadência, então o sinal em degraus não consegue acompanhar a taxa de variação do sinal analógico. Isso é chamado de sobrecarga de inclinação, que faz com que, igualmente, eu tenha um erro de quantização, né, elevado. A solução para isso é ou passa por modulações chamadas de ADPCM, e ADM, né, onde o A aqui significa adaptativo, né, do inglês adaptive. O DPCM e o DM adaptativos, eles alteram, né, o tamanho dos degraus para que esse sinal em degraus acompanhe mais adequadamente o sinal analógico. É como se eu imaginasse o seguinte, vamos dar uma limpada aqui para eu tentar fazer um desenho. É como se a partir desse ponto eu fizesse degraus maiores. Se os degraus forem maiores, maiores em amplitude, não em largura, né? E aí eu conseguiria acompanhar o sinal analógico muito melhor e reduziria esse erro de quantização nessa região. E a mesma coisa eu faria aqui, né? Se o sinal analógico deu um salto de zero para esse valor abruptamente, eu vou fazer com que o degrau inicial seja grande. E aí depois eu começo a diminuir o degrau sucessivamente até chegar no normal. E aí eu reduzo nessa região também o erro de quantização. Ok? Muito bem. O que eu tinha para a aula de hoje era isso.